Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Como é bom estar com vocês mais um dia para lermos juntos a palavra santa do nosso Deus. Gente, nós estamos com mais um pedido de oração aqui, agora para nossa irmã missionária Helena, né, que é irmã da nossa irmã Lídia, que está aqui no nosso canal, sempre participando conosco. A Lídia tá lá, ai Lídia, esqueci a cidade agora que você está, mas é lá perto de São José do Rio Preto, né? Ela morava em Rio Preto, mudou, mas tá lá perto mesmo. E a irmã dela, missionária Helena, ela é missionária lá na Índia, só que ela está fazendo um tratamento de câncer de mama, acredito que aqui no Brasil. Então, gente, vamos orar por ela. O trabalho dela tem sido tão bonito lá. Eu estive acompanhando um pouco, né, de algumas histórias dela, enquanto morava lá em Rio Preto. Sei que o trabalho dela é fantástico lá na Índia, né? E então vamos orar para que ela se recupere logo, para poder voltar à ativa dela lá na Índia. Então vamos orar pela missionária Helena, irmã da nossa irmã Lídia, tá bom? Continuemos em oração pela irmã da Carmen Lúcia, como é que chama? Luciene, a Luciene, tá? Então, vamos continuar em oração por ela. A Leila já está melhor, ela já deu aí o sinal pra gente aqui no canal, que ela já está melhor, graças a Deus, né? Vamos agora agradecer a Deus pela melhora da nossa irmã Leila. Gente, ó. Vou dar uma pausa. Melhorou? Tava sem batom. Então vamos que vamos, gente. Hoje é dia 5 de maio, né? Esse mês maravilhoso, um mês lindo demais. Ontem foi aniversário da nossa irmã Sebastiana, né? Dona Sebastiana, eu chamo ela de Dona Sebastiana, mas nós duas temos quase a mesma idade. Ela mora lá em Pochorel. Foi aniversário dela, fiquei muito feliz por ela estar completando mais um ano. E hoje, dia 5, é aniversário da minha prima Gilca. Eu espero que ela esteja ouvindo aí as nossas leituras todos os dias. E você faz aniversário agora em maio? As bonitas fazem aniversário em maio. Vamos lá, gente. Maio, dia 5. Eu faço aniversário no final do mês de maio. Quem arrisca um dia aí? Ah, peraí, gente. Deixa eu falar pra vocês. No segundo domingo, nós estamos perto do primeiro, né? Que hoje é 5, 6, 7, é o primeiro domingo. Dia 14 será o segundo domingo, dia 12, né? Dia 12 será o segundo domingo de maio. É dia das mães. E eu quero dar um presente para uma mãe em nome de todas as mães. Por isso, eu quero que todas as mães que estiverem aqui no grupo me coloquem aí quantos filhos você tem. Quantos filhos você tem. Coloque, eu tenho 5 filhos. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, o Dirk Júnior e o Timóteo. Então, coloque os nomes deles aí para eu saber quais são os seus filhos, tá bom? Coloque aí para mim, eu vou dar um prêmio para uma dessas mães e depois eu falo quem vai ser a vencedora. Eu preciso dessa colocação aí até o dia 10, né? Para eu fazer esse meio que sorteio, só que aí eu mando no final do mês, tá bom? Porque não vai chegar no dia das mães mesmo, mas eu vou dar um presente para uma mãe representando todas as mães. Então vamos que vamos, o tempo tá passando. Juízes 21, do versículo 1 até Ruth, nós estamos terminando Juízes já, e nós vamos para Ruth, capítulo 1, versículo 20 até o versículo 22, né? Do capítulo 1 até o versículo 22. Então, vamos que vamos. Eu já vou ler a introdução de Ruth, tá bom? Pra gente ficar conhecendo aí o livro que nós vamos entrar hoje, né? Ruth. Este livro é, antes de tudo, a história de um drama familiar, em que surgem vários problemas ainda presentes em nossos dias. Crise financeira, imigração, doença, morte, viuvez, pobreza e amargura contra Deus. Ao mesmo tempo, porém, o livro fala sobre a força da amizade, a beleza da providência divina e a recompensa da virtude. Trata-se de uma história cheia de emoções profundas, em que se destacam o poder do amor e
a vitoriosa providência da parte de Deus, sempre atento ao clamor do seu povo. Nesse sentido, este livro é um contraste com o seu fundo histórico. O livro de Juízes, que trata de guerras e contendas, o de Ruth, porém, trata de amizade e amor. No livro de Juízes, o julgamento de Deus está mostrando à nação de Israel a loucura do pecado. No livro de Ruth, o amor e a virtude estão sendo recompensados. Na verdade, o livro de Ruth trata a respeito de Deus, o protagonista do livro. Vale ressaltar que em uma sociedade dominada pelos homens, as personagens centrais deste romance são duas mulheres que desafiaram a crise e agiram com fé na providência divina. A primeira era uma judia idosa, pobre, viúva e sem filhos. A outra, uma gentia viúva que se apegou à sua sogra e se converteu ao Deus de Israel. Esse livro é um tributo divino às mulheres verdadeiras heroínas em tempos de crise. O livro de Ruth, no entanto, é mais do que um drama familiar. É também uma perfeita história de amor, um dos mais belos romances da Bíblia, uma das joias mais encantadoras da literatura mundial. A jovem Ruth, uma gentia viúva que se casa com Boaz, um judeu rico e próspero, é um tipo de gata borralheira que encontra seu príncipe encantado e se torna a ancestral do rei Davi e do próprio Messias. Esse livro, ao mesmo tempo breve e abrangente, exalta o amor e a virtude de uma mulher que não era israelita, mas habitante de Moabe, uma terra infectada de idolatria. O livro fala da oportunidade de reconciliação para todas as nações estrangeiras que buscam abrigo no Deus de Israel, com base no amor e na fé. A moabita Ruth e o israelita Boaz personificam a união de Israel e os gentios nos planos eternos de Deus e reafirma a antiga verdade de que o Senhor, o Deus grande, poderoso e temível, não faz acepção de pessoas. Muito além de um drama familiar e uma história de amor, esse belo romance, essa bela obra oferece-nos lições morais e espirituais e contém princípios éticos que vão muito adiante de seu contexto sociocultural, pois podem ser aplicados aos nossos dias. Vou direto aqui à autoria e data. Não se sabe ao certo quem foi o escritor. A maioria dos estudiosos e outras fontes literárias antigas, como o Talmud, o atribui a Samuel devido à similaridade literária e linguística com os livros desse profeta. O livro pode ser datado no fim do período dos Juízes, que durou uns 350 anos, de 1390 a 1030 a.C., começando da morte de Josué até a coroação de Saul, pois o escritor já tinha conhecimento de Davi como rei de Israel. Então é isso aí, gente. Vamos que vamos. Nossa leitura agora, Juízes, capítulo 21, do versículo 1 até Ruth, capítulo 1, versículo 22. Os israelitas haviam jurado em Mispá: jamais entregaremos nossas filhas em casamento a homens da tribo de Benjamim. Então o povo foi a Betel e permaneceu na presença de Deus até a tarde, chorando, sem parar em alta voz. Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam. Agora está faltando uma de nossas tribos. Na manhã seguinte, bem cedo, construíram um altar e ali apresentaram holocaustos e ofertas de paz. Então os israelitas disseram: quem dentre as tribos de Israel não participou da reunião sagrada que realizamos em Mispa, na presença do Senhor? Naquela ocasião haviam feito um juramento solene na presença do Senhor de que matariam quem se recusasse a comparecer. Os israelitas tiveram pena de seu irmão Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como conseguiremos esposa para os poucos que restam, se juramos pelo Senhor que não lhes daríamos nossas filhas em casamento? Então perguntaram: quem dentre as tribos de Israel não compareceu conosco a Mispa quando nos reunimos na presença do Senhor?
e descobriram que ninguém de Jabes de Gileade havia participado da reunião sagrada. Ao contarem o povo, verificaram que ninguém de Jabes de Gileade estava presente. Então a comunidade enviou 12.000 de seus melhores guerreiros a Jabes de Gileade com ordens para matar seus habitantes, incluindo mulheres e crianças. É isso que vocês devem fazer, disseram. Destruam completamente todos os homens e também todas as mulheres que forem virgens. Entre os habitantes de Jabes de Gileade que forem virgens. Entre os habitantes de Jabes de Gileade, encontraram 400 moças que nunca haviam se deitado com um homem e as levaram para o acampamento em Siló, na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou uma delegação de paz aos homens restantes de Benjamim que estavam na rocha de Rimom. Os homens de Benjamim voltaram e receberam como esposa as 400 mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas, mas não haviam mulheres em número suficiente para todos eles. O povo teve pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma lacuna entre as tribos de Israel. Então os líderes da comunidade perguntaram: como conseguiremos esposa para os poucos homens que restam, uma vez que as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas? Os sobreviventes precisam ter herdeiros para que não seja eliminada uma tribo inteira de Israel. Contudo, não podemos lhes dar nossas filhas em casamento, pois juramos solenemente que quem o fizer ficará sob a maldição de Deus. Então eles se lembraram da festa anual do Senhor em Siló, ao sul de Lebona, e ao norte de Betel, do lado leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Disseram aos homens de Benjamim que ainda precisavam de esposas: vão e escondam-se nos vinhedos. Quando virem as moças de Siló irem para as danças, saiam correndo dos esconderijos, e cada um leve uma delas para a terra de Benjamim, para ser sua esposa. E quando os pais e os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: por favor, tenham compaixão, deixem que fiquem com suas filhas, pois não encontramos esposas para todos eles quando destruímos Jabes de Gileade. E vocês não são culpados de quebrarem seu juramento, pois na verdade não deram suas filhas para eles em casamento. Os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e a levou para ser sua esposa. Voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Então os israelitas partiram por tribos e famílias e cada um voltou para sua terra. Naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram Eufrates de Belém de Judá. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Que sogra era essa, hein? Tão querida, hein? Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos?
Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez, e mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti para o Senhor, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. João 4, de 4 a 42. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito,
e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: Sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: O que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: Ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e vocês agora juntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu fiz, tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Salmo 105, de 1 a 15. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos as suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e a sua força. Busquem sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel, à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. Provérbios 14, 25. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Encerramos nossa leitura, meus queridos e queridas. Não se esqueçam de dar um like, não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de ativar o sininho, de se inscreverem, não se esqueçam de compartilhar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?